Olá, no vídeo de hoje vamos mostrar que essa convolução é igual a isso aqui, depois da vinheta. Neste vídeo eu vou tirar a imagem da minha câmera da tela para que ela não fique na frente dos cálculos. Vamos começar definindo os dois sinais envolvidos nesta convolução. O primeiro sinal é t elevado na n multiplicado pelo degrau unitário. Este sinal ele tem amplitude zero para todos os tempos menores ou iguais a zero, e a partir daí ele respeita a lei t elevado na n maiúsculo, onde n maiúsculo pertence aos números naturais. Dessa forma, este polinômio t elevado na n terá um crescimento exponencial, onde a base varia com o tempo e o expoente é fixo. O nosso segundo sinal envolvido na convolução é uma exponencial multiplicada pelo degrau unitário. Este sinal ele é zero para todo tempo menor que zero, e a partir do tempo zero ele será uma exponencial. Neste exemplo eu vou desenhar como uma exponencial decrescente, que é o caso quando lambda é menor que zero. Com os dois sinais devidamente definidos, nós vamos começar a convolução escrevendo a integral de convolução. Depois de termos escrito a integral de convolução, nós vamos dar uma nova roupagem para ela, ou seja, nós vamos rearranjar os termos sem mudar a expressão. Nós vamos fazer isso através das seguintes operações. Primeiro, vamos trocar os limites da integral de convolução, analisando os argumentos para os quais os degraus unitários são não nulos. Este degrau, por exemplo, só é não nulo quando tal for maior ou igual a zero, enquanto este segundo degrau só será não nulo quando tal for menor ou igual a t. Este termo aqui nós podemos escrevê-lo como produto de duas exponenciais, sendo elas e na lambda t, que multiplica e na menos lambda tal. Agora note que dentro desta integral, cuja variável é tal, esta exponencial é constante e, portanto, podemos passar este termo para fora da integral. Isso nos permite escrever esta convolução da forma mostrada abaixo. Esta integral será o nosso ponto de partida. Para resolvê-la, nós vamos aplicar múltiplas vezes o processo de integração por partes. Para quem não lembra, a integração por partes é o processo mostrado na tela no canto superior direito. Na integração por partes, nós reescrevemos uma integral constituída pelo produto de dois termos por uma outra integral constituída pela derivada de um termo e pela integral de outro termo. Como regra, o sinal que nós integramos ele tende a ficar mais complexo, entre aspas, enquanto o sinal que derivamos tende a se tornar mais simples. Neste caso, vamos derivar essa expressão polinomial para que ela se torne polinômios de expoentes cada vez menores e vamos integrar a parte exponencial, pois a integral de uma exponencial é outra exponencial e dessa forma o sinal não aumenta de complexidade. Aplicando este procedimento pela primeira vez e escolhendo v como tal elevado na n e u' como e
elevado na menos lambda tal, nós calculamos v' como sendo n multiplicando tal elevado na n menos 1, e a integral de u', que é igual a u, como sendo menos 1 sobre lambda e elevado na menos lambda tal. Isso vai nos permitir escrever a integral original, o nosso ponto de partida, como esta expressão. Agora nós vamos reescrevê-la de uma forma mais amigável, ou seja, vamos dar uma nova roupagem para ela. Como vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos avaliar este termo aqui. Nós temos que avaliar este termo nos dois limites de integração, t e 0. Porém, no limite inferior, quando tal é igual a 0, este termo é nulo, pois ele tem uma multiplicação por tal elevado na n, que é 0 quando tal é igual a 0. Portanto, precisamos nos preocupar apenas com o limite superior de integração quando tal é igual a t. Já o segundo termo, ele é uma integral e nós percebemos que existem constantes dentro desta integral. As constantes são o termo menos 1 sobre lambda e n. Estes termos podem ser passados para fora da integral. E com isso, nós reescrevemos esta expressão da seguinte forma. Nós vemos que esta integral ela é muito parecida com a integral de partida, pois nós continuamos tendo o produto de um termo polinomial, tal elevado na n menos 1, por um termo exponencial, e elevado na menos lambda tal. Perdão que aqui é tal. Porém, o termo polinomial ele foi simplificado no sentido de que o expoente, ao invés de n, agora é n menos 1. E, portanto, nós poderíamos aplicar este procedimento mais uma vez para simplificar ainda mais o termo polinomial. Aplicando este procedimento, nós poderíamos substituir a integral que aparece na expressão por outro termo através da integração por partes. Isso resultará na seguinte expressão. Esta expressão pode ser rearranjada pelos mesmos procedimentos aplicados na primeira expressão. Ou seja, nós avaliamos este termo aqui apenas no limite superior de integração, pois no limite inferior este termo será igual a 0. E dentro da integral, nós passamos as constantes menos 1 sobre lambda e agora n menos 1 para fora da integral. E com isso, nós damos uma nova roupagem para esta expressão da seguinte forma. E nós percebemos, uma vez mais, que esta integral ela é muito semelhante com aquela que tínhamos no ponto de partida, pois consiste de um produto entre um termo polinomial e um termo exponencial. E, portanto, nós podemos repetir o procedimento. Quantas vezes será necessário repetir este procedimento? Nós vamos repetir este procedimento até que este termo polinomial se torne 1. Isso vai acontecer quando tivermos tal de 0, que é igual a tal de n menos n. Quando nós aplicamos o procedimento pela segunda vez, nós obtivemos tal de n menos 2. Portanto, para obtermos tal de 0, será necessário aplicar este procedimento n vezes. Nós podemos, por indução, determinar os termos que irão aparecer ao aplicar o procedimento n vezes. E nós vamos fazer isso. Nós sempre vamos ter esta constante
E nós vamos ter os termos que apareceram nas aplicações anteriores da integração por partes. O primeiro termo sendo este, o segundo termo, que também calculamos, sendo este. E vamos tentar calcular como seria o terceiro termo. Notamos que sempre aparece o sinal negativo, devido à integração por partes. No denominador aparecem potências crescentes para lambda, então na terceira aplicação aparecerá lambda ao cubo. No numerador desta parcela agora aparecerá n que multiplica n menos 1, pois esta é a constante que está multiplicando a integral ao qual aplicaremos a integração por partes. Nós vamos ter e elevado na menos lambda t, que aparece para todas as parcelas desta expressão. E agora vamos ter t elevado na n menos 2, sempre multiplicado pelo degrau unitário. E isto daria origem a uma nova integral, onde aplicaríamos a integração por partes e assim sucessivamente. Esta parcela é decorrência da primeira aplicação da integração por partes, esta parcela é decorrência da segunda aplicação e esta que nós fizemos por indução seria a decorrência da terceira aplicação da integração por partes. E isso teria continuidade até a enésima aplicação da integração por partes. E qual expressão nós esperamos encontrar? No denominador, é muito fácil inferir que nós teríamos lambda elevado na n maiúsculo. O que nós teríamos no numerador desta fração? Quando aplicamos pela terceira vez, apareceu o produto de sucessivos termos n menos k até chegar em n menos 1. Note, terceira aplicação, n menos 1. Então, na enésima aplicação, nós teremos os produtos n, produtório, até chegar em n menos 2. E isso aqui pode ser reescrito simplesmente como n menos n é 0 e menos 2 é 2. Então, é um produto de n que multiplica n menos 1 até chegar em 2. Nós sempre vamos ter esta exponencial, e elevado na menos lambda t. Agora nós vamos ter t elevado em qual expoente? Então, na terceira aplicação tínhamos n menos 2. Aplicação número 3, n menos 2. Então nós vamos ter t elevado na n menos n menos 1. E isso será igual a t elevado na 1, que é t. E o degrau unitário, que sempre vamos escrever aqui. E como aplicamos integração por partes, nós vamos sair com uma nova integral. Esta integral terá uma constante na frente. E qual será essa constante? É uma fração cujo denominador é lambda elevado na n maiúsculo. E o numerador será n fatorial. Note que aqui nós fizemos o produtório até 2 e, portanto, a constante será o produtório até o próximo termo, que no caso é 1, então é n fatorial. Não que este termo não seja o n fatorial também, mas nós vamos escrever aqui como sendo n fatorial. Porque neste produto, multiplicar por 1 no final não vai alterar o valor. Mas nós vamos deixar anotado este termo como n fatorial, integral de 0 a t. Agora, de um polinômio cujo expoente será 0 e, portanto, este polinômio assume valor igual a 1, exponencial e na menos lambda tal, e os degraus, u de tal, u de t menos tal
de tal. E agora, na nossa última integral, nós temos um termo que podemos resolver facilmente, que é a integral de uma exponencial. Então, eu vou substituir a integral pela expressão da sua resolução. Como é uma integral definida, nós vamos avaliar a antiderivada nos limites de integração. Quando tal valer t, esta expressão se tornará menos 1 sobre lambda e na menos lambda t, u de t. Quando esta expressão, por sua vez, for avaliada no limite inferior de integração, tal igual a zero, nós teremos menos, pois é o limite inferior, o termo constante menos 1 sobre lambda, dando origem a mais 1 sobre lambda, e elevado na menos lambda tal, quando tal vale zero, é e na zero, que é constantemente igual a 1, e nós vamos ter um degrau u de t. Este é o termo que aparece dentro destes colchetes. Eu vou substituir aqui multiplicando por esta constante n fatorial sobre lambda elevado na n, e nós vamos ficar com esta expressão. Vamos notar que nos denominadores temos produto de mesma base e diferentes expoentes, e, portanto, podemos somar os expoentes, o que resulta nesta expressão. Agora, para terminarmos, nós vamos pegar aquele termo constante que está fora dos colchetes e elevado na lambda t positivo e vamos multiplicar por todas as parcelas que estão dentro dos colchetes. Na maioria delas, este termo simplesmente vai cancelar um dos termos dessas parcelas, visto que ele é o inverso destes termos. Então, este termo ele acaba cancelando este e assim sucessivamente até chegar neste e neste aqui. Esta última parcela, como ela não tinha um termo exponencial elevado na menos lambda t, ela vai ganhar e elevado na lambda t. Nós chegamos na solução. Tudo o que precisamos fazer agora é reescrever ela na forma daquela solução. E como podemos enxergar que isto é igual àquilo? Estas parcelas negativas, elas são um somatório, porém, como tem sinal negativo, é um somatório de parcelas negativas. Como que nós constituímos estas parcelas? Veja que no denominador nós temos uma potência crescente de lambda, ou seja, nós teremos lambda elevado na k mais 1. Por quê? Porque se considerarmos que k vai de 0 até n maiúsculo, nós nunca temos lambda elevado na zero. Nós começamos com lambda elevado na 1 e nós terminamos com lambda elevado na n mais 1. Portanto, lambda elevado na k mais 1. Agora nós vamos ter este termo aqui, este termo que aparece n, depois n multiplicado por n menos 1, depois apareceria n multiplicado por n menos 1, n menos 2 e assim por diante. Como que podemos representar este termo? Este termo ele pode ser representado como n fatorial dividido pelo que falta para ele ser o n fatorial. Como assim? Note que neste segundo termo, nesta segunda parcela, que é decorrência da segunda aplicação da integração por partes, nós teríamos um n fatorial dividido por todos os termos que estão faltando neste fatorial, que no caso seria n menos 1, n menos 2 e assim sucessivamente. Então nós temos n fatorial dividido por n menos k fatorial. Veja como isto faz sentido. Se k for igual a 1, porque note que a segunda aplicação é k igual a 1. A primeira aplicação é k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 e assim por diante. Na segunda aplicação,
onde k é igual a 1, nós vamos ter n menos 1 fatorial, e se nós dividirmos n fatorial por n menos 1 fatorial, vamos ter apenas n. Já no primeiro termo, que é a aplicação quando k é igual a 0, nós teríamos n fatorial dividido por n fatorial, que é igual a 1. Então, tudo certo. Nós temos o que mais? Nós temos este termo t elevado na n, depois t elevado na n menos 1 e assim por diante. Como podemos escrever isso em função de k? Simples, t elevado na n menos k. Primeira aplicação, k igual a 0, temos t de n. Segunda aplicação da integração por partes, quando k é igual a 1, nós temos t elevado na n menos 1 e assim por diante. Todas estas parcelas são multiplicadas pelo degrau unitário. E nós temos a última parcela dentro dos colchetes que não respeita esta lei, esta progressão, então nós vamos escrever fora do somatório. N fatorial dividido por lambda elevado na n mais 1, que multiplica e na lambda t, u de t. E esta, portanto, é a convolução de t elevado na n por e na lambda t, u de t. Chegamos na resposta. O que é interessante analisar que se lambda for menor que 0, ou seja, este sinal ele é decrescente e se extingue, esta parcela decresce e se extingue. Pois n fatorial, por mais que seja um número grande, ele é um número constante, e a exponencial, como ela decresce e tende assintoticamente para zero, este termo tenderá para zero conforme o tempo avança. Porém, aqui onde nós temos o somatório, este termo ele não tende para zero, porque ele é multiplicado pelo termo polinomial tal elevado na n, tal elevado na n menos 1 e assim por diante. Como este sinal ele vai crescer ao longo do tempo, esta convolução inevitavelmente também vai crescer ao longo do tempo, com a única exceção sendo se n maiúsculo for igual a zero, onde cairíamos no caso de um degrau unitário convolvido por uma exponencial. E esta é uma expressão que não explode, contanto que lambda seja menor que zero. Eu vou colocar na tela agora a convolução gráfica para o caso em que n maiúsculo é igual a 2 e a exponencial tem lambda negativo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Ficou com dúvidas, deixa um comentário. Nos vemos na semana que vem.